Surdez é uma doença? Será que surdez é uma doença? Algumas pessoas costumam pensar que sim. Com a proximidade do Dia Nacional da Saúde, resolvi trazer para o blog este questionamento. Vale lembrar que o Dia Nacional da Saúde foi criado numa justa homenagem ao médico sanitarista Oswaldo Cruz. O objetivo é a conscientização das pessoas sobre a necessidade de manter um estilo de vida salutar, ou seja, praticar escolhas que ajudam a preservar ou a recuperar a saúde, caso já tenhamos perdido. Sobre a surdez, por exemplo, sabemos que ela pode ser adquirida como sequela de uma doença ou como herança hereditária por fatores genéticos, ou até mesmo como consequência de uma exposição a sons em altos decibéis em qualquer fase da vida. Mas será que a surdez pode ser tratada como uma doença? Continue a leitura e entenda melhor sobre esse assunto. Mas antes de prosseguir, queria pedir um grande favor a você. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe o conteúdo. Ficaremos agradecidos e motivados a continuar produzindo materiais relevantes sobre inclusão social de surdos. Qual o CID da surdez? Em pesquisas na internet você encontrará na Classificação Internacional de Doenças, CID, o código onde a surdez é enquadrada. Assim, o CID-10H 90.0 classifica a perda auditiva bilateral devido a transtorno de condução. Já o CID-10H 90.3 refere à perda audição bilateral neurosensorial. E existem outros CIDs conforme for a causa da surdez. Mas a surdez é muito mais que um simples diagnóstico clínico. Trata-se de um fenômeno bem complexo que merece estudo muito detalhado. Somente assim entenderemos que não dá para medicalizar a surdez, de forma que a questão seja resolvida. Ainda que existam aparelhos auditivos, inclusive intracranianos, como o implante coclear, que minimiza a questão da perda auditiva. Sabemos que, se o aparelho for desligado, o sujeito surdo voltará à condição de quem está privado de sons. Como a ciência não desiste diante de um desafio, ela busca outras formas de lidar com o fenômeno. Assim, está em estudo, por exemplo, o uso de células-tronco, que poderiam regenerar o nervo auditivo. É esperar para ver. Por que as pessoas pensam que a surdez é uma doença? As pessoas pensam na surdez como algo que falta e que coloca a pessoa surda no lugar de quem precisa ser reabilitado para suprir a deficiência. A surdez não é vista como uma doença a ser curada. Entretanto, entre as grandes conquistas dos surdos, uma delas é provar que eles não são doentes. Também que eles não precisam e nem querem ser tratados como seres incompletos ou incapazes. Sendo assim, não há por que enquadrar a surdez como uma patologia. Aqui defendemos que a surdez é uma condição humana. Como podemos mudar esse conceito de que surdez é uma doença? A empatia é a primeira regra. Precisamos tentar acolher os surdos, nos aproximarmos deles, para ouvi-los, para enfim entender como lidam com a sua condição e como fazem para se adaptarem ao mundo dos ouvintes. Já existe um movimento nesse sentido. Você e sua empresa já devem estar antenados sobre a necessidade de promover a inclusão dos surdos, tratando-os com respeito e equidade. A SignWeb está disponível para ajudar a pensar soluções de inclusão para os surdos, superando os conceitos de que surdez seria uma doença. Tudo o que necessitamos é a vontade, do desejo de resolver o desafio. Podemos começar entendendo que somos capazes de remover barreiras de comunicação. Afinal, são elas que separam o mundo em duas categorias: os que escutam
e os que são privados do acesso aos sons. Mas para isso existem tecnologias assistivas. Vamos juntos tornar o mundo mais acessível aos surdos?